E aí, tudo bem com você? Nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série Missionários Anônimos. O segundo personagem que nós iremos analisar se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. A história relata a respeito de um homem grande, muito poderoso, chamado Naamã. Você conhece a história, não é verdade? Você já sabe, né? Ele ajudou muito o seu rei em grandes batalhas a se tornar um rei muito vitorioso, porque Naamã era um homem de guerra e ele sabia de muitas estratégias de guerra e era um líder. O exército seguia Naamã, mas a Bíblia coloca um porém. A Bíblia fala quem era Naamã, as vitórias que ele tinha alcançado, e quando chega ali no finalzinho do versículo 1 diz: porém, leproso. A lepra nos dias da Bíblia não era simplesmente um sofrimento físico. A lepra envolvia uma questão social, um preconceito social enorme. A pessoa era marginalizada, excluída e muitas vezes até abandonada. Naamã era um homem de recurso. Tenho certeza absoluta que ele tinha utilizado o recurso dele com os médicos mais caros para obter a solução, a cura do seu problema. Porém, isso não aconteceu. A lepra, ela ia corroendo a pele, a orelha, nariz, a ponta dos dedos, desfigurava a pessoa. Era um homem que tinha um currículo invejável para quem é um militar, porém um homem triste, um homem destruído, por dentro acabado. Provavelmente quando ele dormia na cama, quando ele levantava no outro dia, o lençol grudava na pele. E na casa de Naamã tinha uma menina lá de Israel. Naamã tinha trazido essa menina para trabalhar na sua casa. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia descreve ela como uma menina cativa. A menina cativa, não sabemos o nome dela. E essa menina, ela foi observando que Naamã não era feliz. Talvez se fosse comigo, talvez eu sentiria até ódio daquele homem, porque ele venceu o meu país na guerra, venceu a minha cidade, talvez tinha matado os pais dessa menina. Então talvez essa menina tinha vários motivos para odiar Naamã, e talvez eu passaria por esse tipo de sentimento, né? Mas ela conhecia o Deus de Israel, ela amava o Deus de Israel, e ela sabia, ela aprendeu com a família dela que o Deus de Israel é um Deus para todo mundo, para o planeta inteiro. Naquela época tinha um conceito que quando uma nação vencia uma guerra, vencia porque o Deus era mais forte. Então provavelmente em algum momento ou outro ali, Naamã pensou que os deuses do seu país, da sua região, eram deuses mais fortes por ter vencido o Deus de Israel, e aquela menina cativa não pensava assim. E ela chega para a mulher de Naamã e diz assim: olha, se o meu senhor, que no caso é Naamã, for para Israel e procurar o homem de Deus, esse homem vai ser feliz, ele vai encontrar a solução para ele, né? Então, perceba, olha o que diz aqui no versículo 3 do capítulo 5 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, verso 3 diz assim: e disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então Naamã pede autorização para o rei, e consegue cartas para que ele pudesse ir para Israel, para Samaria, e encontrar com esse famoso homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Chegando lá, Eliseu já sabendo de tudo, uma conexão fantástica com Deus, Deus já tinha revelado tudo para ele. Eliseu nem vai se encontrar com Naamã. O que Eliseu faz? Manda o seu servo, vai lá, se encontra com Naamã e já diz tudo para ele o que ele tem que fazer. Então, quando Naamã se aproxima, Naamã acha estranho que o profeta não veio recebê-lo, porque Naamã estava acostumado com essa pompa, né? Ele estava acostumado a ser tratado como se fosse um rei, né? E não foi assim que aconteceu. Então o servo de Eliseu simplesmente dá o recado: vá para o Rio Jordão, como você sabe muito bem da história, pula 7 vezes lá que o senhor ficará curado. Naamã fica indignado, fica bravo, né? Ele fica até irritado.
Inclusive aqui no versículo 12, ele diz assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Daqui entra em ação uma outra pessoa, né? Um oficial, né? Um servo que estava com Naamã, falou assim: mas Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para o Senhor, o Senhor não teria feito? Você não teria feito? Ele está pedindo algo muito simples, né? Por que o Senhor não faz isso? Então perceba, amigos, que Deus usou uma outra pessoa. Deus usou a menina, né, que estava na casa de Naamã, e usou esse servo aqui também. Então o que aconteceu? Naamã foi na beira do Rio Jordão, ele pulou 7 vezes, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e como você já sabe, ele foi curado. Ele foi curado do seu mal, da lepra, de um problema gravíssimo, uma doença degeneradora, que era a lepra naqueles dias, e ele ficou curado. Sabe, para resumir um pouco a história, porque o meu intuito não é pregar o capítulo todo, a minha ideia aqui é enfatizar para você que os missionários anônimos fazem diferença, mesmo que o nome não fique em evidência, mesmo que você não tenha passado por uma escola preparatória. Se você tiver um encontro com Deus de Israel, com Cristo Jesus, obviamente que você vai estar se habilitando para ser um missionário, um evangelista, um pregador do evangelho, mesmo que o seu auditório seja o auditório de uma pessoa só. Então Naamã, ele entendeu e reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro por causa de uma criança. Por causa de uma criança que provavelmente era órfã, os pais morreram na guerra, provavelmente a história dela foi destruída e ela estava sendo escrava na casa desse homem chamado Naamã, né? E depois Deus usa esse servo que estava ao lado dele, que também não tem o nome dele aqui, mas diz: mas Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, se você não faria, pula 7 vezes, mergulha, vê o que acontece, né? Então, amigos, para resumir a história, ele pega inclusive a terra, ele leva um pouco de terra lá de Samaria, porque o intuito dele era adorar o Deus verdadeiro em cima do solo de Israel. Como eu te falei, né, a princípio se entendia que os deuses eram regionais, né? Se uma nação venceu a outra, porque o Deus era mais forte. Então ele queria levar a terra de Israel para a casa dele, para o quintal dele, para adorar o Deus verdadeiro, né? Tudo por causa de uma missionária anônima. Eu não estou dizendo aqui que o treinamento tem que ser excluído, que a preparação tem que excluir. Não, você pode continuar lendo, participando de treinamentos. O que eu quero enfatizar é que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, independente dos nossos dons, agarrados nas mãos de Deus, amando a Cristo Jesus, dividir o Evangelho. Portanto, seja um missionário. Mesmo que o seu nome não seja evidente, né, seja uma estrela do mundo gospel, vamos dizer assim, do mundo evangélico, saiba que Deus está chamando você para salvar. Portanto, compartilhe essa mensagem, aproveite as oportunidades. Tendo oportunidades também, se prepare, leia, participe de treinamentos, mas não esqueça, pregue o Evangelho, seja um missionário, mesmo que anônimo. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal.